Aqui falando sobre essa fórmula, que era a fórmula da amostra, né? Então, para o tamanho da amostra. Essa é uma forma a fórmula clássica aqui. Eu vou jogar os dados com o que eu peguei no artigo, e é isso. Vamos ver o que vai dar. E, claro, né? A gente tem uma população finita aqui. Pode ser útil jogar na fórmula depois, mas por hora eu vou jogar só nessa aqui. De toda forma, se o número der muito estranho, a gente vai jogar na finita e vendo o que dá. Não, eu já vou jogar. Bem, essa aqui é para uma população infinita, né? E não é o nosso caso. Nós temos uma população finita. Então ela vai ficar aqui em standby. E agora eu vou colocar a fórmula para infinita. Só que a fórmula para infinita depende do valor da finita. A gente chama ela de n ajustado. É o nzinho calculado no anterior, dividido por 1 mais n menos 1 sobre n. Bem, você jogou os dados lá na calculadora da USP e deu um valor que eu achei um valor meio pequeno. Mas, não sei, né? Quem sou eu para dizer que a calculadora da USP está errada. O que eu vou fazer aqui é, baseado no que eu peguei ali no artigo, pode ser que eu tenha deixado alguma coisa passar, mas acho que não. É, eu vou pegar, vou jogar os dados nessa fórmula aqui e vou ver quanto é que vai dar. Caso a população fosse infinita, não é o caso, a gente vai corrigir isso depois ali no N ajustado. Então, bem, esse Z, o que que é esse Z aqui, né? Para te dar só uma ideia por cima. Assim. É o Esse desvio Z, padrão. não, esse Z aqui é um número que sai lá da distribuição normal, ok? Que é basicamente o nível de confiança, né? Esse 1,96. Caso você tivesse um nível de confiança maior ou menor, você teria um valor aqui maior ou menor. Na prática, ele funciona da seguinte forma: tu tens um gráfico que a gente chama de distribuição normal. Daí, o que acontece é que, obviamente, não dá para pegar todos os dados, assim, sempre, né? Às vezes não é um trade-off interessante. Então, a gente corta os dados mais extremos, eles não entram no nosso estudo. A gente fica só com, no caso aqui desse problema, os 95% dados mais centrais, né? Então, o valor que vai cortar aqui é o Z, que nós estamos colocando naquela fórmula, tá? Claro que esse Z é um valor tabelado, então teria que ver numa tabela, por isso é importante usar a calculadora, né? Porque a menos que você saiba de cor ou esteja com a tabela ao lado, fica complicado saber qual é o valor do Z. Eu sei porque eu dou aula disso sempre, né? Eu sei que é 1,96 para 95%. Mas você não precisa saber isso, claro. Muito bem. Na aula de bioestatística, a professora tinha um livro que ela publicou, e aí tinha a tabela, ela fazia a gente olhar a tabela. Isso aí é bem comum em aulas de estatística. Aparece bastante esse valor. Daí Não, mas esses aí ela valores. brincava com outros valores só pra gente aprender a olhar a tabela, entendeu? Sim, sim. Até porque nem sempre é 95%, mas normalmente é 95%. Às vezes é 1%, coisas assim, mas é mais raro, né? Bem, de toda forma, esses outros valores aqui, o P e o E, eu falei sobre eles. Eu falei sobre o erro amostral e a proporção esperada, onde eu, de fato, não vi valores específicos lá no artigo, quando eu estava estudando ele na parte estatística. Então, eu vou colocar os valores aqui que são meio que padrões, ok? Então, que no caso é 0. Ainda mais para 95%, né, de confidência. É, Combina. combina, exatamente. De fato. Daí a gente vai colocar aqui 0,5 para esse cara, que é o meio que o 50%, metade, metade. E aqui o errinho de 5%. E agora tem que resolver essa conta, que é uma conta de multiplicações, somas, etc. Então, bem, a gente pode fazer na mão aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Muito bem. Então, 1,96 ao quadrado
Dá 3.8416. Então, primeiro dá 3.8416. 3.8416. Muito bem. Daí aqui vai ficar o quê? 0,5 que multiplica 1 menos 0,5. 1 menos 0,5 é tipo R$ 1 menos 50 centavos. É 50 centavos. É 0,5. Então, aqui dentro do parênteses 0,5. Vezes esse 0,5 aqui de fora. 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Isso você, depois, se quiser, pode fazer de novo aí. Sem problemas. E aqui é o 0,05 ao quadrado. Vamos jogar na calculadora. 0,05 ao quadrado. 0,0025. Muito bem. Então agora eu posso fazer a conta de cima primeiro e depois divido pelo número de baixo. Ah, não era isso que eu queria. Deixa eu arrumar aqui, beleza. Agora, vamos lá, com bastante tranquilidade. 8416 vezes 0,25. Em cima ficamos com 0,9604. Agora eu posso dividir por 0025. Olha só que númerozão apareceu. 384. O que seria esse 384 aqui, 0,16? Seria o tamanho da amostra. Claro, levando em conta que a população é infinita. Não é bem nosso caso aqui. Mas vamos ver, normalmente não muda muito, tá? Vamos ver quanto é que vai ficar levando em conta uma população finita, que é o seu caso. Apesar de finita, muito grande, né? São 160 mil cachorros. Então, eu vou pegar agora a fórmula do N ajustado, que é a fórmula por finito. Vou jogar o valorzinho. Posso jogar 384 mesmo aqui para facilitar a nossa vida? Aqui também. E aqui, 160 mil, né? Então, bastante conta para ser feita aqui embaixo. Vamos lá. Pode me tratar como primária mesmo, porque aí eu vou aceitando a matemática. Aceite. Muito bem. Eu 380. preciso. Tem que fazer as contas aí, apesar de que, de novo, né? Se você tem as boas Calculadora. ferramentas aí, sabe utilizá-las, Não, mas algumas eu dessas preciso aprender tudo. continhas. Eu tô adorando porque eu tô achando você é, bem prático, assim, mais paciente e do zero, assim. Ah, que bom. É como eu gosto de ensinar. Então, ficou 384 menos 1, que é 383, óbvio. E agora nós vamos dividir esse número pelo 160 mil. Então, 160 mil. Isso deu um número bem pequenininho. Mas tem que Vamos. somar ali, né? Com dois, esse Depois ponto. vamos somar, mas é que quando a gente faz uma conta como essa, né, que tem uma fração, no caso, uma divisão primeiro a gente tem que fazer a divisão toda, entendeu? Uhum, É uma regra, né? Primeiro vem uhum. as divisões e multiplicações, depois as somas. Então, só depois que eu obtive esse valor aqui, o 0,002,4, vamos arredondar para 0,0024, para não precisar ficar escrevendo tanta coisa, que eu vou me preocupar com a soma. Só que só de olhar para isso, eu já sei que não vai mudar tanta resposta. Esse número aqui é muito pequeno. Então, somado com 1, não importa. É como se eu tivesse R$ 1 e alguém me desse 0,0024 centavos. Não muda nada, né, praticamente. Então, olha só o que vai acontecer aqui. 384 dividido por 1,0024. Ficou 383 arredondado, né? 383. O que que eu quero dizer com isso? Que eu, de novo, não estou dizendo que a calculadora da USP está errada. Talvez eu Mas também eu possa posso ter. ter feito errada. Você não pode entrar aí no Google. Se Você você não me envia confia o em mim. link, acho mais Não fácil você me confia. enviar o link. É, mas eu nem dei mais o link. Quer ver? Como calcular a amostra? Eu pus tipo isso, sabe? Tipo alguém que olha um TikTok. Ah, o que não falta é calculadora de amostra. É, pois é. Sample Calculator Statistics. Sample Size Calculator, Statistics Calculator. Mas perceba, né? Por exemplo, nessa calculator aqui,
Hum. que pede o confidence level, isso a gente, a princípio, Foi isso pegou aí que eu lá. fiz. É, Mas eu acho que eu coloquei 90. Eu acho que eu não coloquei 95. colocasse 90 aqui no confidence level, Mas não eu vai ent... mudar muito. Vai, vai, Vai? vai sim. De 90 para de 90 para 95? 95 é coisa pra caramba. Ó, vamos ver aqui. É, Então pode ter sido isso. calculate. Faz o teste de Aí, 90, ó, vamos ver. 100 de diferença. Tá, mas o meu tinha dado errado ainda. Essa calculadora. Ah, tá, mas essa calculadora aí não é nacional, né? Nacional é ótimo. É, bem, a princípio elas usam a mesma fórmula. A questão é que tu deve ter mexido em outros parâmetros, né? Pode ser. Perceba, margin of error, eu considerei 5%. Não, O mas isso aí site eu acho também. que eu também. Então, daí não sei, cara. Eu não sei, tu pode ter jogado algum valor, Não, mas, mas por exemplo, vou jogar aqui o 95. Olha só, vai bater o mesmo valor que eu obtive, ó. Tá vendo? tá bom. Tá, eu acho que como se diz os gaúchos, eu me passei. Tá. Mas É, eu também não é, acho, eu não sei você, tá? Tudo bem. Você estudou numa instituição pública. Inclusive, eu trabalho numa instituição pública, mas falar mal da USP para mim não é um problema. eu não. Bem, você deve ser servidora pública. Eu, a última coisa que quero ser é servidor público, então eu não vou falar sobre isso. Mas É, a então. questão é que, de fato, as instituições públicas de ensino estão, pelo menos É, desde a pandemia, diminuindo muito a sua qualidade. o crédito, né? Também. De cara. Bom, enfim. Ah, tá, isso. Eu entrei aqui, o meu não estava entrando. Aí, viu? Eu não sei nem o que que eu aprontei que eu não estava conseguindo. Essa aí também não está entrando, ela entra num TC. Aí, não sei o que que aconteceu. É, a culpa não é nossa. Parece que o site da USP caiu. Pois é. Inclusive, pode ter sido lá por causa da última Bem, coisa lá. Bom, coisa tá, eu é que eu aprendi. provei para você que o valor que eu obtive faz sentido, certo? Então, a Então me primeira coisa. parece que a amostra do trabalhinho aí tá um pouco baixa. Ah, aí essa é a minha dúvida. Por exemplo, olha só, Sama, toda vez que eu faço um cálculo, eu não tenho que prever, obviamente, eu acho que eu mesma já estou me respondendo. Isso aí eu não tenho que prever o que eu vou excluir, né? Óbvio. Tipo, excluir depois, excluiu. O que que eu posso fazer, né? Hã? Não Eles, entendi. por exemplo, olha só, eles selecionaram 105 cães, tá? Ficou Sim. entendido, no meu entender, que esse era o cálculo deles inicial. Uhum. Só que depois, isso, claro, é um erro de metodologia, talvez, porque eles depois excluíram. Essa é a minha dúvida. Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, eu não sei se para você que não é bioestatístico é igual. Por exemplo, mas isso é uma metodologia. Você prevê antes o que que você vai incluir e excluir, certo? Uhum. Por exemplo, eles previam que eles não iam colocar cães de menor de 1 ano, porque são filhotes e o traço de personalidade não, sei lá, vamos falar igual humano, não está formado. Aí, quando você vai fazer o cálculo da amostra, você considera o que você vai excluir e incluir, porque aí depois o meu, por exemplo, eu faço aquele diagrama, sei lá, que eu coloco lá o que, que eu excluí, o que, que eu incluí para mostrar para as pessoas, né? Eu tenho que divulgar isso. Sim, Então, assim, importante. ó. Isso que eu quero te explicar. É diagrama que fala? Aqueles quadradinhos? Não, esqueci o nome. Pode ser histograma, né? Eu acho que é o histograma. Você tem que Tá. ver do que você está falando. Tem muitos quadradinhos aí nesse Quando assunto. você vai divulgar lá os seus números da amostra. Enfim, você inclui a sua previsão ou não no cálculo inicial da amostra? Por exemplo, não, né? Porque você não Se você sabe não qual. está colocando os dados, não tem por que colocar eles no estudo, né? Ou você vai falar que está excluindo, né? Tipo isso que você me contou aí. É Não, mas o necessário. cálculo, o número, por exemplo, assim, ó, esse número ele pode ser esse número considerando que eu vou excluir 383 pessoas. Ah, tá, entendi. É, sim, talvez deveria estar mais claro. Deveria ter dito assim: o tamanho da amostra deveria ser 383. Mas desses 383, nós estamos excluindo 200 cachorros, porque são filhotes. Não, eles falaram isso. Eles excluíram 30 dos 105. Só que assim, ó, isso pode ser feito depois do primeiro cálculo, né? É isso que eu quero Pode. dizer.
quanto mais, quanto mais você assume coisas como essa, vamos dizer assim, menos confiante fica a tua estatística, né? Mas nada impede de fazer isso. Eu só acho que a amostra tá pequena, assim, resumidamente. Deveria ter mais É esse cachorro o, nesse estudo. não, esse é o meu ponto. Eu vou tentar ser clara de novo para você, tá? Porque eu É. não sou uma pessoa objetiva. Mas vamos tentar. Por exemplo, todos os estudos a gente faz um cálculo inicial e exclui depois, mesmo sendo previsto na metodologia. Por exemplo, eu fiz um cálculo da amostra e lá no meu previsão, no meu roteiro, eu já previa que eu ia excluir certas pessoas por tal motivo. E aí, a minha amostra que eu fiz o cálculo, ela sempre vai ficar menor. Eu não tenho como repor isso, né? Eu não tenho como prever isso. Aí, entendeu? É isso a minha dúvida idiota, porque eu nunca vi ninguém falar assim, eu vou colocar um pouquinho a mais porque eu vou excluir gente. Não existe isso, né? Tá, ah, calma aí. Então, eu acho que as definições do trabalho deveriam ter sido feitas melhores, do tipo, estamos pegando 160 mil cachorros adultos. Ah, Deveria ter sido dito isso, isso, é verdade, isso mesmo, Samuel. É porque isso, isso que foi errado antes, né? é, É, a gente faz assim mesmo, você tá certo. Isso, aham, daí fica verdade. bem específico já, porque sim, daria para levar em conta que, sei lá, 10% desses cachorrinhos aqui são filhotes, e daí diminui, sei lá, 10% o valor da resposta, mas é melhor excluir antes. Não, Ah, mas tá certo. Isso que foi o erro. Eles deveriam ter pego já a amostra selecionada. exato, aí ficaria mais Tá. legal. Porque De todo toda mundo forma, faz isso, né? é, com certeza. Isso já define melhor. Outra coisa que eu quero te mostrar também, que pode estar associado com o que eles fizeram, é a margem de erro, né? Por exemplo, perceba que a margem de erro aqui está 5%. Se eu mudar para 6, eu consigo diminuir bastante o tamanho da amostra, ó. Já diminui em 100. Só para eu ter aumentado um pouquinho a margem de erro. Se eu for para 7 ainda, daí já fica ali na faixa do que mais ou menos foi pego de cachorro, né? E assim vai, margem de erro muda muito o tamanho da amostra. Você Beleza? percebeu que eu estava imatura nisso, né? É. Bem, Bom, eu não sei se você vai conseguir nessa aula, tá? Mas a minha ideia é fixar essa aula com você, porque eu estou adorando. Mas, por exemplo, uma outra dúvida minha é o seguinte, tá? Que eu comprei até um curso de um cara aqui e eu não consegui terminar de estudar. Mas, enfim, o curso, em relação, por exemplo, eles aplicaram um questionário com várias variáveis. E aí eu queria que você me explicasse agora ou depois em relação a isso. O número de variáveis para a amostra. Isso que eu nunca entendi. Por exemplo, a minha professora falava, isso é quando a gente vai fazer só regressão e tudo, por exemplo, para uma análise descritiva apenas, de porcentagem, de frequência. A gente não precisa do número de variáveis, porque lá no questionário que eles aplicaram tinha os itens medo, agressão, tinham vários itens que seriam as variáveis, certo? aham. Ah, Como calcular a amostra considerando variáveis? muito bem. Deixa eu pensar aqui. Dar uma pensadinha nisso que você falou. Preciso, perdão. Os seus estudos da sua área, eles são mais ou menos iguais aos meus, de bioestatística? Bem, a Para gente calcular a sempre. amostra para essas coisas, é tudo parecido? Eu ajudo bastante pessoas em TCCs e coisas do gênero, então eu já estou meio acostumado já. Não, mas Mas em todas as áreas é assim que funciona? sim, 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 são, Tá. são os mesmos parâmetros. Eu até acho que, na verdade, esse estudo ele está bem simples, assim. Não, mas Poderia é para ter, ser simples. aham, poderia ter umas técnicas estatísticas mais complexas, não foi o caso, mas acho que para o que era necessário, foi bom. Agora, sobre as variáveis, né? De fato, você falou uma coisa importante. Normalmente a gente leva muito em conta as variáveis quando a gente quer fazer uma regressão, né? A regressão na prática é tentar buscar um vínculo entre as variáveis, né? Por exemplo, uma coisa bem besta aqui. Digamos que eu tenha só duas variáveis, né? Idade do cachorro, idade e
Sexo. Não, porque o sexo é uma variável, legal. Só que Não é contínua. ela só tem dois É possibilidades, né? categórica. Eu, Aham. eu queria pensar mais numa coisa quantitativa, do tipo anos na rua. Hum. Vai que os cachorrinhos, só uma suposição minha, os cachorrinhos foram pegos na rua. Daí, vai lá, tem aqui o 0, tem o 1, 5, 10 anos na rua. A idade de morte, vamos dizer assim. Ninguém, num primeiro momento, pode dizer que existe um vínculo entre a idade de morte e a quantidade de anos que o cachorro ficou na rua. Mas daí a gente vai fazendo um estudo estatístico e vai pegando ah, a quantidade de anos que ele ficou na rua, a, a idade de morte dos cachorros e, de certa forma, usando todas as técnicas estatísticas de regressão linear, a gente consegue criar uma espécie de vínculo entre a idade de morte e os anos nas ruas, ou meses nas ruas, para não ficar maluco aqui o estudo. É só uma suposição minha, beleza? Daí, sei lá, coloca a idade de morte aqui, máximo, cachorro que mais vive uns 20 anos, né? 15, beleza? Então, são dois parâmetros, né? Foram estudados, poderiam ter sido estudados, meses na rua, idade de morte, que em nenhum momento mostrou um vínculo, mas depois de ser feita a regressão linear baseado nesses pontos vermelhos, que são justamente a idade de morte dos cachorros e os meses na rua, observou-se um padrão, né, que é essa reta. Então, meio que você consegue até criar uma fórmula que relaciona as duas coisas, né? E é só um exemplo, né, de como você utilizar a Tá, variável. mas isso aí tem que ser previsto no N inicial? Não, Essa é a pergunta. não estamos falando de amostras aqui. Como você me perguntou sobre variáveis, eu só estou dizendo aqui uma Tá, aplicação. quando eu vou fazer um estudo, que eu vou aplicar um questionário que tem vários itens, ou seja, aquilo ali é uma variável, né? Eu preciso, e eu vou fazer até ali, depois a gente pode aprofundar na outra aula, aquela análise que eu não entendi absolutamente nada, mas tudo bem. Eu só entendi que eles fizeram um teste não paramétrico para observar se os observadores tinham muita variância, e ok, porque eram vários observadores para os cães de rua. E isso eu entendi. Depois eles aplicaram um teste lá, que quadrado, que square, sei lá, eu que aí daí eu me perdi completamente. Então, a minha dúvida ficou inicialmente se para aplicar um questionário com variáveis, eu tenho que isso vai interferir no meu cálculo inicial do N da amostra. Sim, vai sim. Eu vou te mostrar como nesses últimos minutos, então. Vamos lá, né? A primeira coisa. Se nós estivéssemos fazendo uma análise descritiva simples, né? Por exemplo, calcular a frequência de traços de personalidade, né? Como lá no estudo tinha. X% dos cães são medrosos, por exemplo. Num caso mais simples como esse, uma descritiva simples, o tamanho da amostra é esse 383 que a gente calculou aqui, beleza? Por Uhum. quê? Porque nessas estatísticas descritivas, cada variável ela é analisada individualmente. É uma porcentagem só, não vai ter uma É, correlação. exato. E daí o tamanho da amostra, né, ele só precisa ser suficiente para que a gente consiga, vamos dizer assim, obter uma estimativa precisa de cada uma dessas características, justamente por ser essa porcentagem que você falou. Só que às vezes não é o caso, né? Às vezes a gente tem o que a gente chama de múltiplas variáveis para essa inferência estatística. Inferência é como o próprio nome diz, né? Uhum. Inferir uma possibilidade. Então, quando a gente tem essas análises mais complexas, né, exemplos de análises complexas, regressão logística, regressão linear múltipla, isso que eu fiz aqui foi uma regressão linear, Uhum. né? Ela poderia ser uma regressão linear múltipla, com mais parâmetros, né? Não só Que foi esses dois. o meu estudo foi isso. Sim, foi sim. Também tem um outro caso, né, que a gente faz isso, que é o modelo de árvore de decisão. Por sinal, o modelo de árvore de decisão Aí foi foi isso que eles no falaram lá. artigo, Foi, exatamente. exatamente. Só que aí eles não especificaram isso antes na estatística que eles fariam isso. Isso foi um erro, né? Parece que sim.
Já vamos chegar lá. Eu acho que de fato vai dar uns números diferentes aqui. Então, daí, de fato, né, a quantidade de variáveis vai afetar o tamanho da amostra. Né? A regra prática aqui, que é mais comum para a regressão, é isso que eu vou escrever aqui, olha só. Árvore de precisão é uma regressão? Não, a árvore de precisão é um método vamos dizer assim, colocar variáveis no estudo. Bem, o que Hum, é esse N aqui? Bem, é o tamanho da amostra, né? E o uhum, M é o número de variáveis independentes do modelo. Então, o tamanho da tua amostra está associada com o número de variáveis independentes, ok? Nesse negócio que eu mostrei aqui para você, tem uma variável dependente e uma independente, né? A uhum. dependente é a idade de morte. A idade de morte depende da quantidade de meses na rua. Então, vamos dizer assim, a idade de morte seria excluída do M. Mas existem, me parece, lá no estudo, uma série de variáveis independentes. Em específico, né, enquanto você estava falando aí, eu estava até lendo, e tinha 6 variáveis preditoras. Eu vou escrever aqui, que eu notei. Sexo, idade, um negócio que eu não entendi direito, mas tinha esse nome aqui, estilo de vida, medo e agressividade. Opa, Eu acho que esse status aí pode ser de castração, mas depois eu vou olhar. isso. Então, são 6. Ou seja, o N vai ser maior ou igual, ou seja, o tamanho da amostra tem que ser maior ou igual a 50 mais 8 vezes 6, né? Porque aqui tem. Esse 50 mais 8 é uma fórmula É uma fixa? fórmula, tipo a fórmula que eu te mostrei agora há pouco. Tá, Bem, eu preciso ir rapidinho no banheiro. Se você quiser jogar isso na calculadora e dizer quanto dá, já volto. tá.
Muito bem, conseguiu achar o tamanho da amostra? Sim, 98. 98. Bem, isso, vamos dizer assim, diz para nós que bastaria 98 cães, então, para fazer uma regressão simples, por exemplo. Só que eu acho que é pouco ainda, Aí né? eles, talvez então, eles tenham como justificar o número 105, então. Teria. Só que, por exemplo, isso para um modelo de regressão simples, né? Mas a gente quer estimativas precisas. Então, o legal mesmo seria umas 20 ou 50 observações por variável, vamos dizer assim. Ah, por que que existe um número 10? Às vezes eles falam em 10 por Sim, variável. é, por exemplo, se a gente tivesse 10, né, como você falou, se a gente tiver 10 variáveis, né, por exemplo, um bom tamanho 10. amostral seria 20 vezes 10, né, o que vai ao encontro do que eu acabei de falar, né, que tem que ter 20 a 50 observações por variável. Não, eu tô falando o seguinte, tem alguns artigos, sei lá, que falam em 10 por variável. É, Um N pode, de... pode Você já ser ouviu também. falar? Eu acho que é pouco ainda, mas não sei. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Então eu fiquei confusa. Por exemplo, assim, ó. Aí faltou talvez a descrição no artigo da análise estatística, que a gente tem que falar antes. E aí, se eles fossem fazer prevendo a regressão, eles não, o erro foi não descrever. Mas isso, em algum momento, por exemplo, eu tenho que juntar o N amostral só para descritiva. Por exemplo, eu precisaria aqui de 200 se eu considerasse 20 por variável. 200 cães. Aí tá, o artigo deu 105, mas tudo bem. Se eu for, tem um artigo que fala 10, por exemplo, daí daria 100 o N. Mas se eu quisesse descrever, o N inicial foi 383. Então é isso que eu não estou entendendo. Por exemplo, eu tenho que conciliar os dois ou eu posso dar uma de louca e descrever no artigo? Ah, eu coloquei 10 por variável para a regressão que eu ia fazer e dane-se, não falo nada de frequência. Você sempre tem que argumentar, você sempre tem que argumentar de onde veio os seus dados, tá? Tá, mas por exemplo, assim, ó, a gente fez um N inicial. Eu poderia desconsiderar esse N inicial? Não, bem, você vai escolher um e vai usar no seu trabalho. Agora, você vai usar aquele que for mais apropriado para você, ou aquele que dá mais precisão. Por exemplo, né? Eleição. Cada instituto de pesquisa lá usa um método diferente. Tá errado? Não tá errado? Não, não existe isso. São métodos diferentes, entendeu? Agora, eu acho que 383 é um dado que o pessoal da pesquisa aceita bem, aceitaria bem, porque vem de uma fórmula conhecida, ok? Mas, por exemplo, se eu justificasse, tá, é que eu vou ter que aprender a conversar com você, Samuel. Você está aprendendo a me entender, mas eu preciso ser mais objetiva. E eu não sei. Por exemplo, o que eu quero que você me responda é o seguinte: se eles tivessem feito a descrição de como eles iriam fazer a análise estatística, isso foi um erro, mas vamos supor que eles acertassem e fizessem a descrição. Iremos descrever usando tal e tal fórmula. E eles tivessem falado só essa fórmula, que eu não sei se ela tem um nome, N 10 vezes 10, 100. Isso seria aceito? Tipo, porque está muito diferente do um N inicial clássico, que deu 383. Bem, seria aceito, depende da revista, né? Uma revista melhor precisa de técnicas melhores do que simplesmente multiplicar por 10. Eu não Tá, e se eu aceitaria, fizer. particularmente. E eu posso usar dois N's, então? Por exemplo, eu poderia falar assim, ó. Não, 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 isso não. Você vai estudar uma amostra e é aquela amostra, né? Pode usar Hum, duas amostras diferentes. A por menos que exemplo. você queira estudar várias coisas diferentes, daí num estudo a teoria te recomenda melhor um N, num outro estudo te recomenda melhor outro N, só Por que, exemplo, pô, se eu dissesse que para ver as frequências eu usei o N de 383 e para fazer a regressão eu usei o N de 200, sei lá.
Isso eu não É, posso? porque tu tá pegando dados diferentes, quantidade de dados diferentes, entradas diferentes, né? Você não pode fazer um estudo com uma entrada e depois uma outra parte do estudo com outra entrada, outros dados. Não faz sentido, né? Tá, Então, acho que tem que seguir no N só, resumidamente. tá bom. Beleza? Show de bola. Bem, eu tenho aqui uma outra conta interessante nesses últimos minutinhos para te mostrar. Vai ser o seguinte: a gente vai considerar agora a interação entre variáveis, beleza? Uhum. Se a gente quer interação entre variáveis, que é uma coisa que eu percebi no seu estudo, por exemplo, tem uma hora lá que eles falam assim que fêmeas de rua são mais medrosas que os machos, Uhum, foi a né? conclusão. Isso. A gente precisa de uma amostra ainda maior para fazer esse tipo de conclusão, beleza? Uma fórmula seria o seguinte: seria N igual a 10 vezes o número de preditores mais o número de interações. A gente tem 6 variáveis preditoras nesse estudo, né? Eu já mostrei para você, e 3 interações, que foi o que foi observado. Então ficaria 10 vezes 6 mais 3, isso daria 90. Isso assim, vamos dizer, nivelar por baixo, né? Isso é nivelar por baixo. Agora, se a gente quer um limite superior, não coloque mais do que isso, senão vai ficar ruim também. É fazer 50 vezes isso aqui, entendeu? Em vez de 10 aqui, 50, beleza? Uhum. Daí daria 450. Então, aqui uma faixa interessante para O que modelos são as assim, interações? são essas coisas que nem eu falei para você aquela hora ali, do tipo, fêmeas de rua são mais medrosas que machos. São esses vínculos que foram percebidos entre variáveis, percebe? Não, mas, por exemplo, as variáveis já é o medo. E o que é a interação? Vínculos, interações, vínculos entre as variáveis. O medo é uma variável, ser fêmea é outra variável. Ah, tá. Existe um vínculo entre Por elas. Sim, correlação. isso, dá para colocar como correlação também. É porque Beleza? eu. Aham, tá, entendi. Show de É bola. correlacionar. Isso.